Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos de polêmica. Polêmica essa que envolve o nome da Rainha Elizabeth II. E uma pergunta, já deixo logo de cara. Será que ela soube lidar com alguns assuntos da realeza britânica? Ou melhor dizendo, o assunto Andrew, o seu filho favorito? Toda a situação de Jeffrey Epstein e tudo que está acontecendo agora poderia ter sido evitado pela a Rainha Elizabeth II? Será que ela agiu como mãe ou como uma soberana? Nós vamos falar e repercutir este artigo que vem dando o que falar porque tem opiniões secretas de membros da família real que, de certa forma, dizem muitas coisas sobre a Rainha Elizabeth II. Ficou curioso? Curiosa? Vem que eu vou contar para você. Fica até o final do vídeo. Eu sou Edu Coutinho, este é o Hora da Resenha. Seja muito bem-vindo, quero que você curta e se inscreva. É importante, é tradição. Comente, ative as notificações, compartilhe e já hype esse vídeo. É muito importante para esse canal, continuar a crescer. Aliás, a gente parou, de ganhar inscritos. Por favor, vamos manter aí a rotina, tá bom? E também seja membro lá da minha corte, a corte do Edu. Fico à sua espera. Vamos lá, então! A Rainha Elizabeth II é uma das figuras historicamente muito falada, aclamada, virou memes nos últimos anos por sua longevidade, a rainha que mais tempo ficou no trono britânico, do Reino Unido. Se ficasse mais 3 anos, batia o Rei Sol, Luís XIV. Então nós temos aí uma figura que, gente, se a gente parar para pensar, ela viu muitas coisas. Então, a gente já tem também a ideia da criação da Rainha Elizabeth II para a criação de 2022, quando ela morre, é bem diferente. Então ela atravessou gerações e gerações, viu a Segunda Guerra, participou de certa forma ali, viu o pai, a mãe, então viu a crise de abdicação, ela viu tudo. A internet chegando, ela mandou Twitter, é muita informação, tá? Então essa figura a gente tem que guardar e preservar na mente. Existem momentos bem delicados no reinado da Rainha Elizabeth II. Algum deles a gente pode até trazer, como a crise dos casamentos de todos os seus filhos. Aí também é a mudança do pensamento da sociedade da época, mas o casamento que mais abalou a instituição, com certeza, o então príncipe Charles e a princesa Diana. Ali foi uma dor de cabeça que também foi um dos grandes problemas da Rainha Elizabeth II, porque a visão era que alguém ali estava sempre atrapalhando o modo da Rainha Elizabeth II, ou ela, de certa forma, jogava tudo para debaixo do tapete. Por diversas vezes, a Diana realmente falava que a rainha nunca deu atenção devida para ela. Não que a rainha ia parar, não, mas que ela não ligava para esse assunto. Tanto do lado de Diana como do lado de Charles. A Rainha Elizabeth II, por muitos livros, biógrafos, foi descrita como uma grande soberana, com um senso de dever muito apurado de trabalhar, de estar sempre presente ou sempre ali à disposição, Ela faz um discurso falando isso lá no início do seu reinado, antes mesmo, do seu reinado, ainda jovem, quando ela completa uma idade ali de 15, 18 anos, se não me falha a memória. Ela deixa claro ali que ela serviria a nação até quando ela pudesse, no caso a morte dela, Porque a abdicação é uma palavra que eles não utilizam. Então ela afirma ali o compromisso com a nação. Mas, diante de alguns assuntos, como mãe, ela teve ali alguns questionamentos que levam a gente olhar de um outro prisma. Então nós temos o nascimento do Charles e nós temos o nascimento da Anne. E um tempo vem Andrew e o Edward. Um bom tempo. Então existe uma diferença. Quando a rainha tem os 2 primeiros filhos, o Charles e Anne, depois a gente tem uma outra rainha. São 2 pessoas. Aqui a gente descreve que, com Charles, o tratamento foi totalmente diferente. É o futuro rei. Nós temos que cuidar assim. Nós tivemos do lado a rainha mãe,
e do outro lado também o príncipe Philip. Na verdade, a ideia de muitos historiadores é que a rainha só se soltou para ser rainha mesmo foi depois da morte da rainha-mãe, porque a rainha-mãe ainda continuava ali também no pé, continuando como uma rainha. Então, realmente, as coisas, a criação do Charles, quem escolheu Diana foi a rainha-mãe. Então, houve várias falhas ali, porque a rainha ia terceirizando alguns problemas. Ela também, aí o artigo do The Times traz o caso do Andrew. O Andrew é considerado por muitos historiadores e por muitos da família real aquele que deixava a rainha Elizabeth fora do eixo. Ele conseguia dobrar ela, ele conseguia tirar ou desfazer qualquer tipo de problemas com o nome dele. Então ele conseguia, com o jeitinho dele, né, ter a atenção da rainha Elizabeth II. Isso até a sua morte, tá? O Andrew foi presente com a mãe até o fim da sua vida. Tanto que os cachorros estiveram ali junto com a rainha, que ela amava, ficou com Andrew. Algumas joias, cartas da rainha estão com Andrew. Existe um burburinho querendo saber o que vai ser a questão, tem já tudo certinho, mas assim, as pessoas observaram. Ele fazia muitas visitas com a rainha, porque o que sobrou para Andrew depois de todo o escândalo é ficar atrás da rainha para continuar ali, né, ganhando mesadas. O artigo do The Times traz como a rainha foi negligente no problema do Andrew. Então ela passou, ou ela fez vista grossa, ela sabia pelo menos os pormenores. Eu digo muito que a rainha Elizabeth II, acredito vindo de uma outra geração, achava alguns comportamentos do filho, ele é da realeza, ele é príncipe, tudo bem. Ou até mesmo algumas atitudes normalizadas. Gente, pasmem, tem coisas que realmente pessoas da idade da rainha Elizabeth II acham normal. O mundo muda a visão, mas a rainha passava muito pano para o Andrew. Ela era muito mais firme em algumas questões, e em outras questões ela fazia vista grossa. Em relação do Andrew, então, ela fez vista grossa total. Quando surgiu os primeiros boatos, a rainha não teve, segundo as informações, nenhuma atitude de chamar, de confrontar. Ela corria destes embates com o Andrew, porque ela sabia, de certa forma, que o Andrew iria negar e acabaria tudo em pizza, tá? Então, ela realmente não teve nenhuma vontade de confrontar ou de chegar e falar: vem cá, é isso? Que tipo de amizade é essa? Muito pelo contrário. O Jeffrey Epstein foi em lugares, em residências reais, que possivelmente a rainha Elizabeth II sabia. Ou ficou sabendo depois, o Andrew trouxe aquele amigo esquisito lá dos Estados Unidos. Então ela fazia vista grossa mesmo. Quando começa a ter as notícias, vem a Virgínia, muitos acreditam que os movimentos da rainha foi para proteger, foi uma proteção total, ela protegeu ele até os últimos instantes. Então quando começa, o palácio vai lá e nega. Não existe, isso não procede. A primeira coisa é o estado da negação. O palácio sempre, né, o palácio de Buckingham, que responde pelo monarca, não, isso não procede. Aí tem muitas pessoas que falam isso. Então, por exemplo, no artigo diz, a impressão é que a rainha deixou muitas questões sem respostas. O que isso quer dizer? A rainha, eu vou abafando aqui, futuramente quem vai ser o rei que se resolva. Esse assunto para mim não me pertence, ele é meu filho queridinho, que eu não vou fazer nada. Eu vou fingir que nada está acontecendo. Então, essa é uma impressão dentro da família real que o The Times traz e também fora do palácio. Eu também vejo
Não só o caso Andrew, como vários outros, a gente entrando na história, porque é um reinado longo, gente. Tem muita coisa que a rainha fazia vista grossa. E aí mantinha todo mundo dentro desse caldeirão, que é a família real, muitas brigas, muitas rachaduras, e chegou o momento, lógico, ela já estava com a idade avançada e algumas coisas ela realmente queria evitar a fadiga. Todos observavam que a rainha defendeu até o último instante o seu filho, o Andrew. A gente tem que lembrar também que em 2022 ela retira os títulos simbólicos do Andrew, mas também por conta da pressão de alguns setores da sociedade, principalmente da ala militar, na qual Andrew tinha honrarias. Então ela recebeu uma carta com muitas assinaturas de gente grande falando: tira ele imediatamente. Isso tudo começa em 2019, com grande pressão. Depois da entrevista, as novas revelações da Virgínia, ela vindo a público trazendo detalhes. Então não tinha como mais negar realmente o fato do Andrew ser ou ter uma conivência com Epstein. Veio a morte do Jeffrey, cada vez mais o Andrew foi arrastado para a lama. É aí que surgiu a pressão de um lado, como do príncipe William, do rei Charles. Olha, mãe, vai sobrar para mim. Você como uma figura, é seu filho, resolva. Mas as fontes dizem que ela retira os títulos e ele continua ali dentro, recebendo ajuda, até mesmo o acordo financeiro que ele chega com a Virgínia, que para mim é uma assinatura. A pessoa que paga uma pessoa e diz que é inocente, mas paga milhões sem ter dinheiro, porque ele estava num momento bem difícil, porque ele tinha perdido ali muitas coisas. Ele perdeu ONGs, ele perdeu os títulos, ele tinha muita coisa ali que ruiu. Então a rainha, o príncipe Philip, o rei Charles, a princesa Anne, amigos desconhecidos que não são conhecidos até agora para não se alinhar à imagem do Andrew, continuavam custear a vida do playboy, do filho favorito da rainha Elizabeth II. Esse processo que eles chegam então a um consenso de pagar foi um empréstimo que nunca foi pago pelo Andrew, feito pela rainha Elizabeth II e pelo príncipe Philip. Então os dois bancaram ali para poder dar um cala-boca na Virgínia, mas as coisas continuaram e as coisas foram aí seguindo o percurso. E particularmente as fontes contam que a rainha Elizabeth não queria retirar os títulos de Andrew. Só retirou pela pressão e mesmo assim foi branda. Ela foi deixando e o filho continuava a ir com ela nos eventos, continuava nos natais, continuava na Páscoa. Ele ia nos eventos, na coroação do rei ele estava. Agora que mudou, 2025 acabou. Não é convidado mais para nada, para Natal. Ele disse, eu não vou mais no Natal, segundo a comunicação do Andrew. Então a rainha Elizabeth II começa a ter a sua imagem ganhando uma negatividade. Só que como ela está morta, as coisas não vão mudar para ela. O que ficou é a história, 70 anos, uma mulher com senso de dever incrível, mas uma mãe que protegeu o seu filho com erros e mais erros, sem querer saber profundamente quais eram esses erros, é o que diz o artigo, e que mostra uma rainha por muitas horas ou por muitas vezes que se misturava o lado rainha, o lado de mãe, com o lado do Andrew, o filho favorito, né? Então tinha uma ligação muito maior com Andrew do que, por exemplo, com Charles. Se a gente for contar a história paralela de filhos, realmente o Andrew sempre foi beneficiado, diferente do Charles, que teve uma infância pra lá de problemática, tá? Então, realmente, o artigo traz essa curiosidade e que eu sempre venho falando, sim, a rainha Elizabeth II falhou em vários pontos do Andrew e de outros assuntos que um dia, quem sabe, eu trago pra vocês, porque tem muitas coisas que eu questiono a rainha Elizabeth II. Mas, enfim, o que vocês acham? Sendo mãe, eu estou falando de crimes bem tensos, tá? Não estou falando de qualquer coisinha não, tá?
Não é isso não. Tô falando de coisas bem. Evitava aí, pelo menos, de debater ou fingir, não vou fazer isso com meu filho, é tão bom, ele me passeia comigo, ele passeia com meus cachorros. Era isso que a Rainha Elizabeth II fazia. E você, o que acha? A rainha estava errada em deixar para o próximo rei? O rei, me conta aqui, comente. Vamos lá, eu quero a hashtag problemas reais. Me dê a hashtag problemas. Eu vou saber que você ficou até o final. Me ajude então, tá bom? Me siga lá, @edu_coutinho com 2 T's. Te espero lá. Fui!